Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos lendo um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo vai comentar sobre a mensagem que ele está levando. Ele está comentando aqui sobre o chamado dele por Jesus, o chamado que ele tem e teve de levar a palavra de Cristo. Então ele começa falando aqui nesse capítulo 4, a partir do versículo 1, ele está falando sobre a misericórdia de Deus de ter dado a tarefa deles ministrarem, e ele coloca aqui nesse novo sistema. Ele está mostrando que Deus tinha incumbido ele, os discípulos, os apóstolos, para poderem levar a nova mensagem, a mensagem que Jesus Cristo tinha vindo em favor do homem pecador, do homem e da mulher, e que Jesus Cristo traria salvação para todo aquele que nele crê. Então ele está falando assim, ó, nós pregamos a verdade. Por que ele estava falando, nós pregamos a verdade? Porque ele estava tendo que se explicar aqui nesse texto, se for dar uma olhada. Em alguns outros textos, você vai ver também Paulo se explicando o que ele está fazendo, do que ele está falando e como ele está fazendo. Porque alguns da época começaram também a levantar algumas ocasiões de que a palavra de Jesus, de que o próprio Jesus não era realmente filho de Deus. Então existiam alguns embates naquela época. Até porque o próprio Senhor Jesus foi morto por dizer que ele era. Foi morto não, né? Se entregou por dizer que ele era o Filho de Deus. Porque Jesus ele não foi executado, ele não foi morto, ele deu a sua própria vida. Pastor, qual a diferença que tem? Toda. Porque se ele tivesse sido executado, é porque ele não tinha poder sobre todas as coisas. Agora, como ele deu a própria vida, você viu Jesus, quando ele foi preso, em algum momento ele falou assim, vou matar você. A gente vê Pedro desembanhando a espada e cortando a orelha de um cara. Quem lembra o nome do cara? Malco era o nome do cara. Exatamente, Malco é o nome do cara do Todo Mundo Odeia o Chris. É o perigo, o Malco? Não, né? O Malco é o outro, é o carinha que mora logo ali, é ele. Não, o tiozão que anda de boina, é isso aí, Malco. Pedro cortou a orelha dele com a espada. O que eu estava falando? Lembrei. Aí, se você for ver, Jesus, então, ele não desperdiça a sua autoridade. Ele deixa as coisas acontecerem assim como elas deveriam acontecer. E Paulo, então, está falando para todo mundo aqui agora o que ele estava fazendo. Qual era a missão dele? Por que ele estava levando Jesus Cristo adiante? E num dos versículos que nós lemos aqui, que vai lá para o versículo 7, ele fala assim, agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro é Jesus. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus, e não de nós. A mensagem de hoje é, somos frágeis, mas ele não. Nós somos frágeis. Uma gripezinha derruba a gente, principalmente se for do sexo masculino. E por que vocês estão rindo? E por que você falou que é verdade? Você está jogando contra o nosso time? Esses dias eu estava. É o único momento que um homem pode mostrar toda a sua fragilidade. É na hora que a gente está gripado que nós encontramos o vale da sombra da morte. E aí a gente lembra que nós não temeremos mal algum, porque tu estás comigo! Ainda bem que a gente tem alguém para cuidar da gente também. Porque se nós estivéssemos sozinhos nessa hora do vale da sombra da morte, chamado gripe, era perigoso a gente passar dessa para o vale da sombra das trevas ou da luz. Porque é o único momento em que a gente mostra quem nós somos de verdade. Porque o tempo todo o homem, é claro, ele também tem que mostrar o vigor, o que ele é, para que ele veio. Caveira, arru. Hoje nós estamos mostrando para que a gente veio. A gente foi hoje de manhã lá pegar os entulhos da igreja nova. Eu tô com uma bolha na mão aqui do tamanho do mundo. O que é isso? Falta de prática. Eu já vi que eu não sirvo para esse negócio mais. Eu tava mostrando minha mão gosta de pedreiro, é grossa. Minha mão é grossa, filho, gosta de pedreiro. Mas eu peguei na pá hoje meio período, no final, teve uma hora, meu amigo, que eu peguei a marreta para quebrar, eu falei, fui ensinar o Baltinho, eu falei, vem com o pai. Eu dei 3 marretadas. Eu comecei a ficar assim, ó. Mas eu falei que ia ensinar ele, né? Deixa eu continuar. E plá. Soltei a marreta, fui pro canto onde ninguém me vê.
porque eu não posso demonstrar minha fragilidade. Eu lembro que eu encostei no canto assim, fiquei assim, passando mal, velho. Sabe quando você puxa o ar, o bendito não vem? Eu tava assim, eu falei assim, não, só falta eu cair aqui. Mano, imagina se eu caio porque eu peguei a marreta, cai no chão e desmaio, velho. Aí eu, não, Gideon se recomponha, até que voltou. Aí um animal chamado, o Anarelli não, o Sanches me pega a marreta e quebra a marreta lá hoje. Eu não sei como ele conseguiu quebrar a marreta com o pai. É porque ele pegou errado, entendeu? Porque a marreta você tem que soltar, não é? O que ele fez? Eu acho que ele bateu o cabo da marreta numa pedra, alguma coisa assim. Aí ele tava achando que um mês, só por causa da marreta. Culpa dele, entendeu? Exatamente. E estavam lá, te mostrando a nossa masculinidade. E eu cheguei em casa e continuei mostrando a minha masculinidade, força. Fui pro banheiro tomar um banho, graças a Deus. A Elô falou que o Nick queria dormir. Aí a Elô fez uma frase maravilhosa que mudou todo o meu dia. Vamos aproveitar que ele dormiu, vamos dormir também? Eu falei, aleluia, é de Deus. Eu dormi, eu acordei, irmão, eu não sabia onde não doía. Eu, antes de vir pro culto, eu tomei um Torcilax, velho. Tava doendo tudo. Sabe quando você anda, dói a ponta da alma? Não é nem do dedo, é da alma. Dói lá dentro, é pior ainda. E o homem, quando ele tá na gripe, voltando pra gripe, é o momento que a gente derrama mesmo. Porque ali é um momento que você pode falar, tá doendo tudo, eu tô sem apetite, o nariz. Eu acho que eu tô com febre, não tá nada, só que é um carinho de alguém. É o cobertor que tava em cima. E se o homem fica com febre ainda, aí acabou, acabou. Aí é a Terceira Guerra Mundial. A gente não pode ter febre. Homem com febre, Elô com febre. Gente, no Covid, nós pegamos Covid juntos. No Covid, foi um negócio de doido. Eu peguei o Covid, aí eu falei pra ela, se isola, sai de perto de mim. Ela falou, não. Nossa, a Elô foi muito firmeza. Ela falou, se for pra morrer, morre os dois. E eu não tô zoando, ela fez isso mesmo, ela ficou do meu lado e falou mesmo, não, senhor, se você morrer, eu não vou ficar, não. Se for pra morrer, a gente não sabia o que ia acontecer, se o mundo ia acabar, foi doideira, hein, mano? Nós passamos pela pandemia. Ficamos lá, eu com febre, falta de ar, dor no corpo, ela com febre, com dor no corpo e arrumando as coisas em casa e eu lá assim. A mulher pode ter a dor que for, não é igual o homem. Mas nem vai estar longe. Ainda assim, tanto o homem quanto a mulher, nós somos seres frágeis. Nós não suportamos, às vezes, um vírus que nós nem vemos. Nós, às vezes, não suportamos uma crítica. Nós, às vezes, não suportamos um embate. Nós somos frágeis. O problema é que, muitas vezes, eu e você, nós vamos endurecendo nosso coração porque nós achamos que nós damos conta das paradas. Nós achamos que nós damos conta de todas as coisas. E a gente começa a endurecer o coração e não só falar, como fazer. Nós não só falamos, como nós fazemos. O quê? Deixa comigo que eu vou resolver isso aqui. Aí você resolve, você vai lá e se lasca todinho. Deixa comigo que eu sei quem que eu vou escolher para casar comigo. Eu já sei o jeito que eu gosto. Loiro, do olho azul, 2 metros de altura, forte. Minha filha, você está procurando é o Thor. Os seres normais que tem por aí é meio capenga. Não, você não vai achar isso aí. E os caras, não, olha, aquela menina maravilhosa. Ih, velho, você tá vendo novela. É outro jeito. E toda vez que você ou eu, nós achamos que nós podemos escolher do nosso jeito, da nossa maneira, te garanto que vai dar errado. Eu vou para aquela empresa. Por que você vai? Não, lá as oportunidades são 1000 vezes maiores. É uma multinacional, ela é gigante. Eu vou entrar como quinto carimbador e vou sair como gerente geral de Campinas, aleluia. E depois de Campinas eu vou ganhar a gerência regional e depois eu vou para a capital. Mas espera aí, Jesus está falando, ele te deu uma outra empresinha pequenininha para você estar ali. Não, eu preciso ser visto. Aí você vai lá e entra num lugar que não era para você estar. Mas você fez o quê? Entrou. No domingo nós falamos sobre aquela passagem da nuvem. A nuvem, quando ela parava, o povo tinha que parar. Quando a nuvem andava, o povo andava. Então tem gente que anda sem a nuvem. Quem está entendendo aqui, amém ou não? Andou sem a nuvem, deu ruim. O sol queima. Ou
A nuvem andou, tá falando para você ir, para você romper, para você... Vambora, vambora. E você fica parado. A nuvem andou, você está lá tomando sol na cara. Nós somos frágeis. Agora, sabendo que nós somos frágeis, então eu preciso entender que todas as minhas atitudes, decisões, tudo que eu falo, tudo que eu penso, eu preciso consultar alguém que não é frágil. Simples assim. Eu me lembro quando eu era menor, nem adolescente eu era ainda. Eu lembro que eu comecei a andar com um cara que era muito forte, velho. Por quê? Porque ele batia nos outros. E aí eu tava ali, ninguém bateu em mim naquela época. Eu vivi uma temporada maravilhosa, irmão. Se tem uma coisa que é maravilhosa é quando você anda com quem é mais forte. O ruim é quando eu andava com um bando de Zé Ruela que juntava nós quatro, não dava um. Aí era ruim. Agora, quando você tá andando com mais forte, é maravilhoso. O problema é que nós temos alguém que é mais forte, que sabe de todas as coisas, mas nós continuamos a usar os nossos próprios pensamentos. Somos frágeis, mas ele não. Tem um texto que fala assim: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Mais direto eu e você, nós vamos atrás da miséria do nosso pensamento. Não, eu já sei como é que é, eu já fiz isso lá atrás, agora pode deixar comigo. Somos. Tem um outro texto que fala assim: reconhece ele em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Cara, ultimamente, em todos os pontos que eu tô entrando, eu tenho pedido a presença de Deus, velho. E o que eu tô falando não é um papo de crentez. Ai, nossa, para toda decisão eu tenho que orar. Cara, eu tô falando uma parada espiritual, velho. Para tudo, até pode estacionar o carro. Minha irmã ficou de cara ontem. Nós fomos no shopping, tem uns idiotas rindo ali que eles já sabem lá. Ô, Décio, não sei se você reparou no dia que a gente foi para orar, você estava na porta na hora que eu cheguei, não foi? Lá do salão novo. Você viu que eu parei pertinho ali? Ah, tá bom. Todo lugar. É incrível. Aí eu tô chegando, fui no shopping ontem, dei a primeira volta no Iguatemi, bem na porta do elevador, falei, eu quero parar ali. Dei a primeira volta na porta do elevador, nada de vaga, ninguém saindo. Eu falei, meu Deus, aí eu já tô assim, Deus, cadê minha vaga? Fui dar a segunda volta e quem tá dentro do carro, né, Michele, minha irmã e a Elô, já começaram, vira aqui, vira aqui. Aí eu, calma, Tilápio, respira. Eu fui dar a segunda volta, mas sabe quando você dá a segunda volta assim? Ih, mano, se eu errar, hein? Vamos lá, já aconteceu todas as vezes, vamos lá. Quando eu tô dando a segunda volta aqui, que eu tô vindo, uma moça com as sacolas entrando dentro do carro. Abriu a porta entrando dentro do carro. Aí eu já parei, fiquei grandão, né, irmão? Que essa hora você fica grande. Bati na Elô, falei, conta pra ela aí. Aí ela, você quer espiritualizar tudo? Falei, não, conta pra ela, que uma coisa é você espiritualizar tudo, outra coisa você vai vendo. Que você quer espiritualizar, eu não sei. Quero espiritualizar toda a parada, irmão. Eu espiritualizo, mas você não vai me ver igual um bobo, tipo, oh, vou comer um lanche, é isso que te digo, você que fez esse lanche nessa chapa. Nem toda hora é hora. Tem momento para todas as coisas, Eclesiastes fala disso. Ou Provérbios, se não me engano, fala há tempo para todas as coisas. Agora, eu sou um vaso frágil e dentro de mim tem algo, olha o versículo 7 fala assim, ó, e dentro de nós contém um grande tesouro. Aí ele fala assim, olha, que fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Deixa eu te falar uma coisa, Deus colocou um grande poder dentro de você, amém ou não? Legal, 3 entenderam. Deus colocou um grande poder dentro de você, amém? É porque você está achando que o grande poder é só quando você ora e alguém é curado. Dom de cura. O grande poder você está achando que é quando você ora e Deus dá uma revelação, palavra de conhecimento. E você está achando que o grande poder é quando você dorme e você sonha algo que acontece. O grande poder que Deus colocou dentro de você é Jesus Cristo, é Espírito Santo, beleza? Amém? Beleza. Só que existem dons e talentos que estão dentro de você e você precisa começar a colocar para fora. Tem alguns que têm o dom de enxergar números. Vou entrar agora mais específico. Não é tarô, pelo amor de Deus, tá? Dom de enxergar números, o cara já tá falando, sabia? Por isso que eu leio as cartas no truco. Deus tá vendo o seu pensamento aqui. Cuidado, tá? Deus te pega na curva hoje. Tem gente que tem um dom de enxergar número. A pessoa olha uma planilha de Excel, irmão, ela até baba. Olha ali, tá ali, não sei o que. Aí os outros normais, seres humanos da Terra, olham e falam, não tô vendo nada.
Mas tem gente que bate o olho e vê números e vê tudo. Certo? Amém? Você já conhece alguém assim? Tem alguém aqui assim hoje. Você bate um olho na planilha. Prrr. Tem outros que Deus deu o dom da fala. A pessoa entra no ambiente, ela fala, muda o ambiente. Tem outros que deu o dom da presença. É só a pessoa chegar que muda, dá aquela calma. Não tem gente que traz uma calma pro coração? Por exemplo, Pastor Fabrício, quando ele falava, acalma o coração. Cara, você acalma o nosso coração, dá até vontade de dormir, tem hora. É maravilhoso, tem gente que tem esse dom. Tem gente que tem o dom de entrar no meio de uma confusão e desfazer ela. E tem gente que acha que tem o dom de fazer confusão. Isso não é dom. Isso chama capeta. Tem gente que, não, eu tenho um dom de fazer a confusão, deixa comigo, ó. É capeta isso, gente, tem outro nome, sai. Tem algumas coisas, alguns poderes que Deus colocou dentro de nós. Depois também tem os outros poderes que você vai orar, a pessoa é curada. Tem outras que você vai falar e alguém... Gente, olha que coisa maravilhosa. Na quinta-feira agora, nós saímos do Dia da Família e fomos lá para Jaguariúna. Nós fomos num acampamento lá, em Jaguariúna. Então, nós fomos com a banda do Rota e eu fui pregar. E a gente participou do culto, foi o primeiro culto deles do acampamento. Foi maravilhoso, foi extraordinário. Sabe o que aconteceu lá? 12 adolescentes aceitaram Jesus na noite. Foi um negócio de doido. Enquanto eu estava pregando, aí foi um moedor de carne aquela mensagem. Foi maravilhosa. Eu olhava para as pessoas e eu falei assim, ninguém está entendendo nada do que eu estou falando. Sabe quando você olha e fala assim, nossa, isso aqui não vai sair nada. Eu pregando... Aí o Espírito Santo falou para eu fazer uma oração lá com eles. Já tinha falado comigo em casa, eu fiz sobre a casa deles. Fizemos uma oração. Pá, beleza, uma galera botou a mão no coração lá, que a gente foi identificando. Aí o Espírito Santo mandou fazer uma segunda oração, que era para tirar algumas traves que tinha dentro do coração, que estava impedindo eles de fluir naquilo que Deus queria. Nós oramos, na hora que eu estava orando isso aí, meu amigo, até contei pro pessoal, né? Eu senti como aqui, ó, na frente e nas costas, eu quase parei de orar, de tanto falta de ar que deu e uma pressão. O que é isso? Eu sabia o que era. Era um embate que estava acontecendo naquela hora. E por fim, o Espírito Santo me falou para fazer um apelo. E eu não ia fazer apelo nenhum, ia entregar mensagem e tal, beleza? Eu fui fazer um apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Uma menina fez assim. Eu falei, aleluia, tem uma. Eu fiquei dentro de mim, feliz, né? Tem mais alguém? Aí um lá de trás fez assim. Eu falei, eita. Eu falei, beleza, já tem dois, glória a Deus. Tem mais alguém? Um outro levantou a mão, três. Aí eu já fiquei grandão. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais alguém? O microfone parou. Aleluia. Vamos entregar, vamos embora. Ah, ele voltou. Tem mais alguém? 5. Aí eu já fiquei muito doido. Tem mais alguém? 7, 8. Eu falei, meu Deus, o negócio pegou fogo. Tem mais alguém? 9, 10, 11, 12. Que doideira. Em algumas pessoas, Deus colocou algum dom de você sentir os ambientes na hora que é para acontecer. Existe um grande poder que Deus tem colocado sobre nós. O problema é que você está achando que esse grande poder é só os dons espirituais. Deus às vezes te deu um grande poder de você ser um mega empresário, meu brother. Amém ou não? Cada um com a sua fé. Se Deus colocou no seu coração de ser empresário, você falou esse amém aí, irmão? Amém! Se eu fosse Deus, dava só para ele. Vai. Conforme a sua fé, vai e veja. Aleluia. Ué, é um dom também. Ah, para quê? O empresário é só para ele ser rico? Não, ô cabeçudo. Para você, através da sua empresa, cuidar de pessoas. Você é um pastor da sua empresa. Olha que beleza. Doido ou não? E Deus te dê muito dinheiro para você cuidar de outras pessoas que não tem a ver com a sua empresa. E que você abra outras empresas para outras pessoas conhecerem a sua essência. Eu estava hoje na mesa agora conversando com meu sogro, com minha sogra e com a Elô, agora no final do dia, tomando café junto. E a gente estava falando sobre filhos e tal. Aí Elô, aí meu sogro, podia ver uma menina, ia bagunçar tudo. Eu falei, se vier uma menina, vai bagunçar tudo mesmo tal. Aí eu falei, quero um menino, porque eu quero mais um, você já sabe disso. Eu quero 3. Aí Elô falou, já vou fechar a fábrica. Aí ele, porque é complicado, cuidar. Aí a Elô também, educar tá difícil. Eu falei, eu quero. Aí eu falei assim, gente, olha que coisa doida. Falei para eles, tem um monte de gente boa. Gente boa. Vocês têm notado que as pessoas boas não querem ter filhos? Vocês estão notando isso? Pessoas boas de índole, de essência, de caráter, não querem ter filhos. E mau caráter, sem vergonha, bandido, preguiçoso, filho do Satanás, está enchendo a terra de gente.
Oi? E enchendo a terra de gente. E aí, o que esses caras fazem? Eles vão doutrinar os filhos dele igual eles são. Porque o fruto também não cai longe do pé. O filho vai ser igual. E as pessoas boas que poderiam estar tendo um monte de filhos, não estão querendo ter filhos. Então, como é que vai ficando? Só gente ruim habitando a terra. Do dia até brigaram comigo. Ai, você falou que tem gente que é peso morto na terra. Me desculpem, eu falei isso num culto. E eu volto a falar hoje, tem gente que é peso morto na terra. E que você não seja. Se você for, deixa você Zé Ruela. É virar gente, ô sem vergonha. Aí tá roubando o oxigênio dos outros na terra. Eu posso piorar. Tá bom aqui? Eu paro. Tá bom. Só tem um problema. Eu não lembro onde eu estava. Antes dos filhos. Povoando uma terra um pouco antes. Conversando. Empresários, por aí isso. Aí eu tava falando que às vezes você tem um chamado para isso, você não vai, porque então você não tem um chamado para ser mãe, tem um chamado para ser mãe, velho. Ai, não vou ser, meu corpo, minhas regras. Vai pro inferno com esse pensamento aí, ô. Deus chamou uns homens para ser pai. Aí, geração bundão que tá hoje, eu vou falar. Pronto, já liguei o modo Silvio Santos, agora já é. Geração de homem. Eu tô em cima do púlpito, eu não posso falar o que eu pensei. Geração de homem mais ou menos, banana, bundão, tudo isso aí. Geraçãozinha, hein? É uns homens que a mulher fala que tá com um problema, ele fala assim: e o que a gente faz para resolver, bem? Quando eu vejo uns negócios, eu começo a ferver aqui dentro de mim, eu falo assim: ah, não, velho, não, 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 não. É um some que. Eu vou falar para o seu negócio. Vamos orar para Jesus para não ter guerra e o Brasil não precisar entrar em guerra nenhuma. Tem, maravilha. Que eles sejam os melhores soldados na nossa frente. Isaac, se tiver guerra, que você morra por mim. Aí, ó, isso é caveira. Aqui é diferente, os caras que estão aqui é diferente. Geraçãozinha. Sabe o que eu tava vendo? Eu não sei se vocês já viram no Instagram, eu sigo um monte de coisa. Eu já falei, eu gosto de um monte de coisa militar, eu gosto de arma, eu gosto de tudo. Sou diferente mesmo. Gosto da espada de Pedro, tá tudo bem. Eu tava vendo outro dia um cara falando dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Vocês já viram isso ou não? Vocês sabiam que os alemães tinham medo dos brasileiros? Alguém sabia disso? Quem já sabe, levanta a mão. Você sabe o que acontecia? Coraçãozinho de Jeová, coraçãozinho da mamãe. Os homens hoje estão igual o Kiko, né? A dona Florinda cuida dele. Ai, tesouro, vem. Deixa eu beber água para não falar besteira. Os brasileiros na Segunda Guerra Mundial, os alemães relataram isso, tem escrito lá. Falou assim: olha, eles são doidos. Porque eles começam a atirar, 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 acaba a munição, eles jogam a arma pro lado, pega o facão e vem para cima. Aí eu fiquei pensando outro dia, se acontece uma guerra dessa, vamos alistar todos os homens. Primeiro que ia ter um monte de gente que ia falar, não, não sou homem. 1-0 para a guerra. Segundo, ia falar assim, ai, mas eu tenho que atirar com o fuzil. Ele dá um tranco, velho. Na hora que desce aquele tranco, ai, que dor. Se precisasse levar uma 12 para atirar em alguém ainda, e pior ainda, meu Deus, que não tenha guerra nessa geração. Senão nós estamos no bico. No bico. Os poucos homens que sobraram ainda ia morrer tudo de primeira. Porque nem arma direita a gente tem no exército. Geraçãozinha de homem fraco. Aqui dentro não, amém ou não? Ei, gostei, amém, é boa. E geração de mulher macha. Não fala amém. Não fala amém não, que eu vou detonar você agora. O homem ficou tão fraco que a mulher precisou ser forte. Verdade. É uns homens que não abrem porta de carro. É uns homens que não pagam a conta. A tomar banho. Eu vou falar uma pior ainda. Os homens têm medo de matar barata em casa. Não.
Irmão, você tem nojo de barata, você tem medo de barata, mata ela, depois você vai pro banheiro e chora, tá tudo bem. Mas mata infeliz para sua esposa, sua namorada, sei lá, o que raio de trem, para ela achar que você pelo menos é gente. O importante é você ser forte na frente dos outros. Aí o que acontece? Os homens estão ficando uns banana e as mulheres começaram a virar caveira. Um bando de mulher agora decidida. E eu não vejo problema nenhum na mulher ser decidida, na mulher ser para frente, mulher dirigindo empresa, mulher montando empresa. É isso aí, velho. Vai para cima. Mais um bando de mulher que ficou macho. Tá capando os homens agora. É um bando de mulher agora que o cara já é meia fase. Mulheres, aprenda uma coisa. Se você namorar um cara que ela é meia fase, não faz assim com ele, não. Não engole ele. Vai devagar e começa a falar com ele. Ô, abre a porta do carro para mim. Ô, paga a conta hoje. Lembra esse infeliz que ele é gente, que ele tem um negócio no meio das pernas que ele tem que honrar? Entendeu? O orgulho gospel que você tem que ter dentro do ser. Pelo amor de Deus, lembra ele. Mas não fica sendo a machona da casa, não. Tocou campanha lá em casa agora, antes de eu sair. A Elô já pulou da cama. A Elô, filho, tinha de tudo pra ser. Aí eu já saí do banheiro, porque ninguém toca a campainha lá. É o prédio, a gente mora no prédio, condomínio. Aí tocou a campainha, ela pulou da cama, já foi lá pra ver. Eu falei, oxi! Eu que vou abrir. Não, eu vou deixar. Se eu não deixo, ela abre a porta. Eu vou abrir. Aí eu fui lá, olhei no olho mágico lá, tem um olho mágico agora. Olhei o moleque, eu abri a porta, ele, desculpa, eu errei a casa. Eu falei, é nóis. Fechei a porta. Se fosse um ladrão, eu morro junto, mas eu mato ele. Tá tudo bem. Não tem conversa não, irmão. É outra geração. Vocês não estão acostumados com esse trem. Aqui, ó, o TJ tava jogando truco. Aqui quem tava? Andrei tava junto aqui, ó. Gritaram, ai, tá batendo a mulher ali fora. Nós levantamos da mesa e fomos lá fora. O Andrei com o pé quebrado ainda. Quem é? Quem é? Monstro! Se ele tivesse com a bengala, ele tinha ido pra cima do cara. Tinha batido no cara com a bengala, com o pé quebrado. E vocês com os dois pés aí não levanta a bunda da cadeira. Vocês estão entendendo ou não? Nós somos vasos frágeis, contém algo precioso dentro de nós. E o precioso é, Deus fez você homem, vira homem. Deus fez você mulher, vira mulher. Não tô falando ser machista, não. Tô falando... eu casei com a Elô, tá escrito na Bíblia aqui. Eu arrumei um B.O. pra mim, filho. Primeiro B.O., Elô. Segundo B.O. Segundo B.O. tá escrito aqui. Pra gente dar vida pelas nossas esposas. Meu amigo, se entrar um cara e eu tiver que pular na frente da bala pelo Elô, eu não penso duas vezes. Se Deus colocou algo precioso dentro de mim, eu tenho que usar. Entenda uma coisa, às vezes você vai ficar pensando que o poder de Deus é só o espiritual. Ele colocou coisas naturais dentro de você não está usando. Toque feminino nas coisas faz toda a diferença. Se não existisse mulher na terra, não ia ter guerra, primeira coisa. Também não ia ter briga. Mas o mundo ia ser tão sem graça, velho. Ia ser tudo preto e branco, as paredes tudo pichadas. A gente fala, tá legal mesmo, vambora. Os homens iam ficar jogando videogame o resto da vida. Né? Aí, ó. Agora, tem mulher dá o tchan no negócio, velho. O mundo fica mais colorido, fica mais bonito, as coisas ficam melhores. Exerça o que Deus colocou dentro de você. Você faz o frágil, mas dentro de você tem poder. O poder de transformar um ambiente está dentro de vocês, mulheres. O homem, Deus deixou para você um poder dentro de você. Exerça a masculinidade que Deus colocou dentro de você. Meu Deus do céu, eu pregando no sábado à noite sobre masculinidade e feminilidade. Olha que beleza. Mas sabe por que eu estou falando? Posso falar por que eu estou falando? Porque está precisando vocês ouvir isso aqui. Vai virar homem e mulher, pelo amor de Deus. Vai botar para fora o poder que Deus colocou dentro de você. Você está achando que é só espiritual, né? Ai, eu queria ouvir hoje que Deus colocou dentro de mim um dom do Espírito Santo de Deus, você é a borboleta de Jesus. Pô, Deus colocou dentro de você coisa que você não está usando, por que Ele vai te dar outros dons espirituais? Eu quero dom de cura. Ah, é? Você não está exercendo o que Deus colocou dentro de você, naturalmente. Você quer dom de cura para quê? Para mostrar para os outros que você cura? Aí eu quero o dom da palavra. Legal, mas você, quando é para você se posicionar,
Você não se posiciona. Você quer pregar para quê? Para os outros ficar vendo você aqui, bonitinho? Eu não tenho paciência, eu falo mesmo. O poder está dentro de nós. Aí tem mais alguém que é o Espírito Santo, está dentro de nós. Quando é que você vai deixar o Espírito Santo começar a governar dentro de você? Porque até hoje só você governa. Você namorou com quem você quis. Você saiu com quem você quis. Você trabalhou no lugar que você quis. Você quebrou a cara do jeito que você quis. Quando é que você vai deixar o Espírito Santo governar você? Ah, é papinho de muito espiritualista. Não, cabeçudo, pra você parar de errar na vida. Que enquanto você vai fazendo do seu jeito, você só quebra a cara. Deixa o Espírito Santo de Deus dar uma governada dentro de você. Lembra do poder que está dentro de você? O Espírito Santo habita dentro de nós. Deixa ele governar que você vai ver uma coisa. As amigas inimigas vão falar mal do você e você não está nem aí, porque o Espírito Santo está comigo. Aleluia. Mas enquanto você governa a sua vida, você continua sendo um vaso frágil, mas que não exerce o poder que está dentro de você. Eu sou um vaso frágil. Eu sou, Gideão, sou um vaso frágil. Me faz de durão várias vezes, mas eu sou um vaso frágil. Só que eu sei que ele não é. Então eu uso o poder que está dentro de mim. E eu preciso usar mais. Seja ele espiritual, seja ele natural. Nós temos que colocar para fora o que Deus colocou dentro da gente. Testemunha na sua escola, testemunha na sua faculdade, testemunha no seu trabalho. Usa o dom que Deus te deu. É dom com os números, vai para cima. Seja o melhor. É dom com sistemas, é dom com fala, é dom com ajuntar pessoas. Exerça o que Deus colocou dentro de você. O dom que Deus te deu é de mostrar que o seu namoro é santo, que você é uma pessoa que busca em Deus. Ponha para fora isso, para deixar dentro de você. Que Deus vai fazer grandes coisas através daquilo que está dentro de você. Deixa eu te falar, tem um monte de gente esperando o momento certo. Para de esperar o momento certo. Ai, quando eu tiver o dom que Deus me deu, eu vou colocar ele para fora. Já está dentro de você. Só ponha para fora aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé.